Naruto foi um anime japonês de sucesso mundial que marcou várias gerações. Marcou a minha e também pode ter marcado, quem sabe, a do seu filho. Mas o que um anime japonês teria a ver com a pedagogia exercida e aplicada no Brasil e, portanto, com a formação dos brasileiros? É isso que eu quero tratar neste vídeo aqui hoje com vocês. Então fica comigo até o final para você descobrir essa correlação aparentemente maluca que eu estou fazendo. Bom, mas antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês muito lindo, de encher os olhos. Deixa eu pegar aqui, olha só o que eu separei aqui para vocês. Olha este vasinho, que coisa mais linda desse mundo, gente. Olha esse brilho, esses contornos. Dá para você usar como um porta-canetas, colocando algum copinho aqui dentro, como um vasinho de flores, ou até mesmo como uma peça exclusiva sozinha. Ela foi produzida pela marcenaria JR Imóveis Rústicos. Então, se você é do estado de São Paulo, esta é a marcenaria certa para você, que produz desde peças pequenas até maiores. Inclusive, foi a que produziu essas peças que estão compondo aqui o cenário. Então eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição para você ir lá, curtir e acompanhar todos os trabalhos primorosos e lindos que eles já fizeram, como este daqui. Mas agora vamos para o nosso vídeo, para o assunto que interessa. Trazendo um pouco mais de Naruto para aqueles que não conhecem, como eu disse, foi um anime japonês de sucesso mundial. Foram mais de 15 anos, se eu não me engano, produzindo essa história. Então você imagina o tanto de cacique que um anime tem que ter para poder se manter todo esse tempo no ar, com vários episódios. E uma coisa que chamava muita atenção, assim, era uma coisa muito diferente da nossa realidade, era a relação de rivalidade que os principais personagens e os protagonistas nutriam um com os outros. Porque era uma coisa muito diferente da nossa cultura. Eles olhavam para aquela pessoa que até então eles admiravam, que eles sabiam que eram muito bons, e colocavam eles como rivais. Só que quando ele colocava ele como rival, ele estava fazendo algumas coisas antes. Primeiramente, ele estava reconhecendo todos os méritos e potencial que aquela pessoa tinha. Então você não vai eleger como seu rival um Zé Ruela, uma pessoa que você não tem nenhuma admiração, que você não reconhece aquela pessoa. Então só do fato de você falar fulano é meu rival, ali naquela cultura, já dava uma certa moral para o outro que estava sendo eleito a esse posto. Então é muito diferente daqui da nossa visão do Ocidente, não é mesmo? E segundo, a partir do momento que ele fazia essa eleição, ele não apenas elegia para ficar com dor de cotovelo, para ficar se corroendo, ficar com inveja ou querer destruir o outro porque o outro era melhor do que ele. Ao contrário, ele reconhecia os méritos daquela pessoa, ele falava, eu te admiro, mas eu vou ralar duro para ser tão bom ou ainda melhor que você, eu vou te superar. Então olha a banca toda que eles tinham, e cabia ao outro se ele ia aceitar ou não aquela pessoa também como seu rival, porque ele também tinha que reconhecer o outro para aceitá-lo como seu rival. E isso acontecia na relação dos protagonistas, do Naruto e do Sasuke. E é uma coisa totalmente diferente aqui para nossa cultura do Ocidente, para nós brasileiros. Porque se você já é difícil alguém reconhecer o outro publicamente, ou então para a própria pessoa, reconhecer aquela pessoa que você admira. Porque não é simplesmente aquela admiração, ai, fulano joga muito bem, mas dane-se, eu não quero jogar, entendeu? Então eu não tenho problema nenhum em reconhecer os méritos dele. Mas se é uma coisa que você também está se propondo a fazer, é muito difícil você conseguir fazer esse reconhecimento, ainda mais para a pessoa, ficar dando toda essa moral para a pessoa. Porque você está falando, você está admitindo que você no fundo gostaria de ser como ela, que você reconhece os méritos dela, você gostaria de ser e não é. E isso dói muitas vezes, porque a maioria das pessoas, quando ela cai nessa situação, ela fica guardando isso para ela, não admite isso, não reconhece isso para si próprio e depois não sabe de onde vem tanta raiva, tanto rancor, perseguição, não sabe porque a outra pessoa incomoda tanto ela. E com isso também não se desenvolve, não caminha para frente. E o que isso tem a ver? Jennifer, tá bom, já entendi que lá a relação de rivalidade deles é diferente. É uma rivalidade de certa forma saudável, porque a partir do momento que você traz luz
que você reconhece aquela pessoa, você está sendo sincero não apenas com aquela pessoa, mas você está sendo sincero consigo próprio. E você se coloca numa posição que você não vai ficar acomodado, você não vai ficar rancoroso, nutrido inveja, não. Você vai usar aquilo como uma motivação para você seguir adiante, sair da sua zona de conforto e buscar se desenvolver. Que isso é o que realmente importa. Quando você tem uma pessoa ali na sua frente que é um farol para você, uma referência, é alguém te mostrando que aquele caminho é possível porque já foi desbravado. Alguém que te puxa para frente, que não faz com que você se acomode a ficar na sua zona de conforto, da onde você nunca se desenvolve e nunca torna-se aquilo que você gostaria de ser. O Naruto, ele teve que ralar muito, porque se o Sasuke aparentemente tinha uma certa agilidade já com a coisa, né, conseguir se destacar como o melhor aluno, o Naruto era considerado o pior aluno daquela escola. E os dois crescem de tal forma que eles se tornam gigantes naquele universo, né? Ao longo desses 15 anos de trajetória, eles vão se desenvolvendo, um colocando o outro ali naquela rivalidade, naquela amizade também, e os dois conseguem se destacar como nunca outro ninja até então teria se destacado, tinha se destacado naquele universo. Isso é incrível e é muito diferente daqui de nós ocidentais, como nós analisamos toda essa situação. Como eu disse, a gente não tem esse hábito de sermos sinceros, de conseguirmos dar nome às coisas do jeito que elas são, de reconhecer o outro, de sermos sinceros com aquela pessoa, com a gente. E como a gente vai se fechando no nosso mundo, isso vai se tornando um território muito fértil para inveja, para rancor, para tudo de ruim que a gente pode nutrir pra gente e que no fundo a gente não quer, mas muitas vezes nós acabamos por fazer. E o que isso tem a ver, Jennifer, com a pedagogia do Brasil? Uma das coisas que se ensinam nas faculdades brasileiras, nos cursos de pedagogia, é que a competição ela é vista como um malvadão da história. É algo que não deve ser incentivado, que não deve ser tolerado, é algo nocivo. Por quê? Qual que é a natureza do ser humano? Todo mundo gosta de ganhar, mas ninguém gosta de perder. Quando você perde, você precisa aprender a lidar com um certo tipo de frustração. Você acaba ali caindo numa questão de comparação. Então, numa tentativa, até então é assim que vendem, né? Numa tentativa de proteger aqueles alunos, a competição ela é ensinada como algo ruim, que não deve ser colocado dentro das escolas, na realidade escolar. Agora, fala aqui comigo. Isso funciona? Será que isso realmente... Tá bom, pode ter uma boa intenção, mas será que isso realmente funciona? Quando a gente olha para a natureza do ser humano, essa questão de ganhar e perder está muito forte dentro da gente desde pequenos. E isso é algo que, por estar dentro do ser humano, ele vai carregar para onde quer que ele esteja, seja no seu ambiente escolar, seja no seu ambiente de trabalho, seja nas suas relações pessoais. Então, o mundo como um todo, ele a todo momento vai estar nos testando, vai estar nos provando nessas situações. E a escola se negando a trabalhar essa questão, ela não está ajudando, ela não está protegendo, porque não tem como fugir da realidade, de como as coisas funcionam, de como é o ser humano. Então, se não tem como fugir, se isso não protege, se isso não resolve a situação, querer ignorar que isso existe, não trabalhar com isso, não dar nenhuma orientação para aqueles alunos que estão passando por ali, será que esse é realmente o caminho mais viável que a gente tem para poder olhar para a situação educacional como um todo? E por isso que eu trago aqui para vocês essa questão da visão do Oriente, que é totalmente diferente de nós ocidentais, como nós estamos tratando, pelo menos atualmente. Não digo que sempre foi assim, mas é assim que está sendo por um bom tempo e isso não tem funcionado. Porque, como eu disse, se você se fecha, se você não reconhece a situação, se você não é sincero com você mesmo, você começa a ser aquele território fértil de sentimentos ruins, de negação, de inveja, e não vai para frente na sua vida. E não é isso que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos alunos. Nós queremos o que? Melhor, queremos pessoas que possam aprender a serem melhores. E quando nós olhamos para a visão dos orientais,
Você pode até falar, ah, Jennifer, mas isso é uma questão, é um anime, é uma fantasia. Acontece que isso está na cultura dos orientais. Isso é algo muito forte para eles, tanto que você vê isso em qualquer literatura que eles possam produzir, que no caso deles é mangá, anime, é um pouco diferente. Mas está ali, na cultura deles, porque são ensinamentos que eles têm, são a forma como eles enxergam o mundo, a realidade. E aparentemente é algo que traz mais resultados positivos do que negativos. Ao contrário de nós, aqui do jeito como nós estamos lidando com as coisas atualmente. E se você também quer entender um pouco melhor a situação educacional brasileira, em como isso tem tantos enganos, tantas confusões, tantas coisas que já foram projetadas para dar errado, então eu aconselho a você ler este livrinho aqui, ó. Chama-se Maquiavel Pedagogo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um livrinho curtinho. Qualquer um pode ler esse livrinho aqui. Mas tem tanta informação, tanta coisa assim que fala assim, meu Deus. Então, quando trouxeram essas correntes pedagógicas, isso era proposital? Eu não digo que são os professores, que é a escola que está fazendo isso de propósito. Mas essas correntes, elas não apareceram do nada. E gente que incentiva muito com que isso seja difundido na sociedade, sabem muito bem o que estão fazendo e o resultado que pretendem colher com isso. Então não se engane, tá bom? As coisas não são tão simples e inocentes assim. Muitas vezes a gente acaba replicando porque a gente não sabe a origem das coisas, o que está por trás de tudo isso. E se você gostou desse vídeo, se você quer entender como que, olhando para exemplos de animes, de culturas à parte, da nossa sociedade como um todo, como que a gente consegue trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para poder nos desenvolvermos, sermos seres humanos melhores, ser a nossa melhor versão. Então inscreva-se aqui neste canal, curta este vídeo, me segue lá no Instagram e até a próxima.